Pare de ser insuportável. Sim, porque às vezes o problema é com a gente. No ciclo de amigos te chamam de brava, a família te acha estúpida e no relacionamento amoroso você é grossa e chata. Meu nome é Ruana Valandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nós falamos sobre carreira, relacionamento, autoconhecimento e batemos alguns papos sobre a vida adulta. E no vídeo de hoje eu vou contar a minha história como uma ex insuportável e que às vezes ainda sou um pouco. Então eu vou trazer um vídeo para nós reagirmos juntas, porque foi um vídeo que me marcou muito, mexeu muito comigo, porque eu me identifiquei bastante com ele. Ainda me dói muito me identificar com esse tipo de coisa, afinal de contas é muito difícil aceitar que a gente é chata, que às vezes a gente é insuportável e que muitas vezes o problema tá com a gente e não com o outro. Bom, a gente vai ver aqui o vídeo da Fran Lima. Na verdade, eu já tinha visto um pedaço desse vídeo no canal da Beta. Adoro os vídeos da Beta, inclusive. Recomendo muito. E eu resolvi trazer aqui porque, como eu falei, eu me identifiquei demais com isso e eu acho interessante a gente discutir sobre isso. E eu vou trazer alguns pontos também sobre essa questão de eu sou assim, os outros têm que me aceitar do jeito que eu sou. E também vou contar o porquê que eu entendo hoje em dia que eu já fui muito uma pessoa insuportável. Por que o meu noivo terminou um relacionamento de 5 anos comigo? E o pior, a culpa foi mais minha do que dele, na minha opinião, hoje em dia. Bom, gente, quando eu comecei a namorar com ele, eu tinha 15 anos, 14 para 15, eu era muito nova, e eu fiquei com ele até os 20. E a gente ia casar quando eu fizesse 21. A gente era da igreja e tal, e todo mundo que é da igreja sabe que casar é meio que uma obrigação, assim, meio que uma mini pressão. Bom, aqui nesse vídeo a gente já vê que a Fran era super nova nessa história que ela tá contando, mas depois ela vai trazer um caso mais recente. Mas eu já vou começar falando de mim. Então, no meu caso, eu não era insuportável, quer dizer, eu devia ser um pouco insuportável porque eu era adolescente, né, com 15 anos. Mas eu não escutava o tipo de coisa que eu escuto hoje em dia, ou que eu já escutei bastante. Então, no caso até de algumas amigas próximas terem um pouco de receio de falar as coisas pra mim, porque elas acham que eu não vou receber bem por causa do meu jeito um pouco mais durona de ser. Mas eu vou contar um pouco melhor sobre isso mais pra frente. Mas também com 15 anos a gente é bem imaturo e todo mundo é um pouco chato, né? Num relacionamento muito tempo assim. Não estou criticando a igreja, inclusive eu continuo indo na igreja, tá? Mas eu sou um pouco contra essa pressão de casar e tal hoje em dia. Porque essa pressão me atrapalhou um pouco, mas a culpa foi mais minha do que qualquer outra coisa. Então eu poderia tentar culpar a igreja, eu poderia tentar culpar ele, eu poderia tentar culpar as pessoas, qualquer pessoa, mas a verdade é uma só e eu já vou explicar o que eu fiz pra isso acontecer. Mas antes eu vou explicar o contexto. Aqui eu já acho muito legal que a Fran traz esse ponto de que ela se reconhece muito. E lembrando, aqui a gente não tá falando sobre relacionamentos manipuladores, então muito aquela coisa de ai, a minha ex é louca, a mulher é maluca e tudo mais, e o cara é um alecrim dourado, quando na verdade não é. Muitas vezes o cara tá manipulando a situação e tá, né, fazendo a mulher mostrar o pior lado dela. Não, aqui eu tô falando sobre a gente realmente se reconhecer como uma pessoa chata, né, como uma pessoa insuportável, como uma pessoa que desagrada, que tá eternamente insatisfeita, que nada nunca tá bom. Então é muito legal esse ponto que ela já traz esse reconhecimento, né? Então eu reconheço que eu errei, não foi legal, tal e tal coisa que eu fiz. Como eu disse pra vocês, a gente ficou noivo, já tava num relacionamento de 5 anos, e a gente comprou apartamento juntos, e noivou, tal, fez até uma festinha, assim, pequena de comemoração, e já tava tudo sendo meio que contratado, a cerimonialista, já tava meio vendo algumas coisas e tal. E eu era uma pessoa muito insuportável. Tipo, eu sempre fui um pouco mimada, meu pai sempre me mimou mesmo. Aqui eu já vou contar um pouquinho melhor da minha história pra vocês. Então, a gente vai ver ao longo do vídeo que a Fran se reconhece mesmo que esse lugar dela de ser muito mimada acabou trazendo esse lado insuportável dela. Então, de quando as pessoas não fazem o que ela quer, ela brigar, ela ficar descontente e tudo mais. E até vendo o vídeo da Beta é muito interessante que ela fala assim, que uma hora a Fran fala assim que ela não tinha uma condição de vida super rica, né, e tudo mais, mas que o pai dela mimava muito ela. E a Beta falou muito interessante que eu quero repetir aqui. Ser mimado não tem a ver com ter dinheiro, tem a ver com as pessoas simplesmente fazerem todas as vontades dessa pessoa, independente de condição financeira. Mas naquela realidade você vai fazer tudo que a pessoa quer. Porém, no meu caso, eu não me tornei uma pessoa chata, insuportável, por questão de ser mimada. Muito pelo contrário. Eu nunca fui uma pessoa mimada pela minha família. Trazendo um pouco aqui de contexto, hoje eu tenho 32 anos, só para situar vocês.
Eu fui criada apenas pela minha mãe. Ela me ganhou com 16 anos de idade, então assim, era uma criança tendo outra. Então hoje em dia eu inclusive reconheço muito do que ela fez e que ela tinha muitas limitações ali também, claro, dentro daquela realidade. A gente vivia numa realidade financeiramente muito difícil, muito desafiadora. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, a minha família tinha muitas limitações, tanto que a minha mãe veio morar em São Paulo quando eu ainda era bem pequenininha e me deixou lá no Rio Grande do Sul, morando com a minha avó, para ela tentar dar uma vida melhor pra gente aqui em São Paulo. Então hoje eu super reconheço isso. Mas tudo isso fez com que a minha mãe tivesse muitas limitações na minha criação. Então uma coisa que com certeza ela nunca fez foi me mimar. Então mesmo quando ela tinha uma condição melhor, quando eu fui crescendo e tudo mais, a gente pôde ter alguns privilégios melhores na vida, tudo que ela me deu, ela sempre jogou muito na minha cara. Então nunca foi no sentido de eu tô te mimando, eu tô cuidando de você. Porque o mimo, ele vem muito desse lugar, né, do cuidado, da proteção e tudo mais. E no caso dela, não. Ela me dava as coisas e ela jogava muito na minha cara. Então não tinha muito desse cuidado, não tinha uma proteção. Era tudo sempre muito envolto de uma grosseria, de buscando algo em troca. A minha relação com a minha mãe, eu sempre vejo que era uma coisa muito parecida assim com irmão, sabe? Porque era toda hora um embate, era realmente muito difícil. Não existia nenhum tipo de diálogo saudável na nossa relação. Portanto, hoje eu vejo que a minha grosseria, essa minha forma mais ríspida, às vezes, de lidar com as coisas, de ser mais objetiva, mais assertiva, mais rude, vem muito desse lugar. Hoje eu percebo, e é muito difícil perceber isso, porque ao mesmo tempo que eu percebo, eu também preciso me responsabilizar pelos meus traumas. Então não é porque eu passei por todas essas coisas que as pessoas são obrigadas a aguentar no meu jeito. Afinal, eu sou assim, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou? Não, elas não têm. Ninguém é obrigado a aceitar o jeito que você tem, se é um jeito que machuca os outros. Mas tem sido muito difícil para mim reconhecer isso. E eu já fiz muito tempo de terapia, me formei em psicologia, então lá na faculdade eu comecei a entender muitas coisas. Mas qual que é o meu histórico? Eu sempre fui uma menina muito mais sensível, mais meiga, mais delicada, então tinham essas brigas com a minha mãe e eu me acabava de chorar, assim, eu ficava super mal, super magoada. Eu tinha muita dependência emocional dos meus namorados na adolescência, então eu me jogava muito neles, né? Então, assim, eu ia pra casa deles, era uma fuga, né, pra mim. Ficar com os meus namorados, ou sair com amigos, enfim, viver a minha vida, ir pro trabalho, pra escola, etc. Era a minha fuga. Mas então eu era uma menina muito mais sensível. E eu tive um relacionamento que durou acho que uns 8 anos, entre namoro, ficar, idas e vindas e tudo mais ou menos dos meus 13, 14 anos até os 20, se eu não me engano, quase 20. Que foi um relacionamento extremamente conturbado, onde eu era essa pessoa super dedicada pra relação, super meiga, etc e tudo mais, muito romântica, e a pessoa não foi nada legal comigo. Eu passei por situações extremamente tóxicas dentro daquele relacionamento, mas depois disso eu tive 2 relacionamentos muito legais. Que um cara foi muito bacana comigo, e eu não era legal com ele, então eu não me orgulho de dizer isso, mas eu tava com uma pessoa legal e eu não era legal com ele. Eu tava muito tentando tapar um buraco ali pra esquecer esse ex-namorado até na época. E depois veio o Gabriel, que é o meu atual relacionamento, que nós estamos juntos há quase 10 anos. Mas eu percebo que ali no meio do caminho entre esse namorado tóxico e até uns anos depois da minha vida que esse relacionamento acabou, eu fui me tornando uma pessoa muito mais ríspida. Por quê? Ser meiga, ser uma menina romântica e delicada não estava me levando para lugar nenhum. Eu não estava crescendo profissionalmente, eu estava em relacionamentos falidos. Amizade até que era um âmbito da minha vida, é um âmbito da minha vida que eu nunca tive grandes problemas, mas então o relacionamento com a minha mãe não funcionava, os relacionamentos amorosos não funcionavam, portanto não estava adiantando de nada. Valia mais a pena eu impor a minha opinião de uma forma mais assertiva, colocando mais limites no outro e até mesmo em mim, né, para eu não permitir que o outro me atacasse. Portanto, a Fran que fala que ela era muito mimada e isso acabou fazendo com que ela se tornasse essa pessoa mais insuportável, que ela queria tudo do jeito dela. No meu caso, eu não quero tudo do meu jeito. Não é nem isso, assim. Talvez em alguns momentos eu até queira, mas assim, eu quero simplesmente colocar a minha opinião e eu tenho aquela opinião e ponto. É tudo muito extremo, porque a minha opinião precisa ser ouvida, eu preciso ser ouvida. Porque eu não fui ouvida durante a minha adolescência por um ex-namorado escroto e por uma mãe que, pelas limitações dela, também não conseguia me ouvir, não conseguia me acolher. Portanto, depois de um tempo, eu entendi, de alguma forma na minha cabeça, que eu precisava gritar para ser ouvida, que eu precisava ser mais ríspida, que meus limites tinham que ser muito estritos. Então, assim, esse é o meu limite, ponto final. Eu não aceito nada de diferente disso. Então, eu ainda dei muita sorte de topar com pessoas incríveis no meio do caminho. Porque eu confesso que realmente eu fui me tornando essa pessoa muito rígida com as coisas, né? E que basicamente tudo era inegociável, né? Então tudo era inaceitável e a minha opinião era sempre a mais forte. Falando assim, parece que eu sempre fui uma pessoa apenas insuportável. Mas não, felizmente eu também tenho pessoas incríveis no caminho. Não é à toa que eu estou há quase 10 anos no meu relacionamento. Eu tenho amigas maravilhosas também. E eu vou falar um pouquinho mais pra frente do papel das amizades nisso tudo. Mas aqui eu quis trazer o porquê que eu entendo hoje em dia que eu sou, fui, uma pessoa insuportável, uma pessoa chata. Mas vamos voltar pro vídeo da Fran.
Meu pai, tipo, não tinha dinheiro pra me dar nada, mas ele me mimava no sentido de fazer as minhas vontades. Então, quando alguém não fazia minha vontade, eu já implicava. O que já é um ponto muito negativo e que é algo que eu tenho que lutar contra até hoje. Então, assim, quando eu me vejo fazendo isso, eu tenho que falar, Francine, se toca, que você não é louca também, nem burra. E aí, eu brigava com ele a troco de nada. Tipo, uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu brigava com ele por qualquer motivo aleatório, assim. Eu nem sei dizer exatamente um motivo de briga. Fora isso, ele me estressava. Tipo, acontecia alguma coisa, ele era muito bonzinho, muito de boa. E eu também tenho esse hábito de ser grosseira. Não sei porquê, tipo, nasceu em mim isso. E se eu não luto muito contra, eu acabo sendo. E essa parte da grosseria aqui eu me identifico muito também, e isso foi muito difícil de eu perceber. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso sobre mim, e essa parte da amizade que eu falei um pouquinho pra trás, agora eu quero explorar um pouco melhor, que é o quê? Quando eu comecei a me perceber como uma pessoa muito insuportável, e o Gabriel já fala pra mim há muito tempo, tá? Que em alguns momentos eu sou chata, que eu sou desagradável, que na maior parte do tempo eu sou uma pessoa muito legal, que eu tô sempre, sou uma pessoa muito empática, que eu sou muito inteligente, que eu sempre ajudo todo mundo, e eu tenho milhares de qualidades que eu já as reconheço, mas é muito mais fácil a gente reconhecer as nossas qualidades, os nossos pontos fortes. Afinal, é muito mais desafiador a gente falar que a gente é uma pessoa ruim, que a gente não é uma pessoa bacana em alguma coisa, reconhecer os nossos defeitos. Desde o ano passado que eu tenho me tocado melhor, e há alguns meses eu tive uma crise muito forte um dia, eu chorei muito, 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 falando, meu Deus do céu, eu não aguento mais ser uma pessoa assim, eu já fiz tanta terapia, já me questionei tanto, eu já li livros de autoajuda, já fiz um monte de coisa e eu não consigo melhorar. E eu me senti muito mal por todas as vezes que eu lembrei que eu já tinha sido desagradável com as minhas amigas, que eu já tinha causado alguma situação de desconforto durante uma viagem, durante algum rolê, ou qualquer coisa nesse sentido, ou por brigar com o Gabriel na frente das outras pessoas, ou de eu simplesmente fechar a cara em algum lugar. E aí, há alguns meses, eu mandei uma mensagem enorme no grupo de amigas que eu tenho, que são as minhas amigas mais próximas, me desculpando por todas as vezes que eu fui grosseira e tudo mais. E eu abri pra elas que em dado momento eu cheguei a sentir um pouco de raiva delas por elas não terem falado isso pra mim. Mas ao mesmo tempo eu entendo o lado delas, que é, Ru, a gente tinha medo de falar pra você que tal e tal coisa na sua atitude não estava sendo legal, porque a gente tinha receio de como você ia falar. Ao mesmo tempo que eu fiquei com raiva de, pô, vocês deviam ter feito uma intervenção e ter falado assim, Ruana, acorda pra vida, né? Não tá legal esse seu jeito. Ao mesmo tempo eu falei, cara, eu era tão insuportável, tão chata que as pessoas não tinham coragem de falar comigo. Então, ao mesmo tempo que as pessoas, esse meu grupo de amigas especificamente, super me elogia, me apoia, tá sempre do meu lado, quando elas têm algum problema, elas vêm me pedir ajuda. Eu sou a primeira a pensar em encomendar alguma coisa quando é aniversário de alguém, então eu sou super solista, sou empática, eu dou realmente ótimos conselhos, eu sou uma pessoa maravilhosa com elas. Eu também tenho esse lado que muitas vezes acaba afastando elas. Então foi muito duro pra mim perceber isso. E fora esse motivo que eu não tratava ele bem de verdade, assim, eu tratava ele bem na maioria do tempo, mas esses pontos específicos eu acho que eu não tratava. Se ele me tratasse assim, por exemplo, eu teria terminado, entendeu? E aí ele aguentava e tal, tudo bem. E a gente se amava muito mesmo. Ele era uma pessoa ótima, eu era uma pessoa ótima e tinha tudo pra dar certo, mas eu coloquei a perder por causa disso. E eu atribuo a culpa mais a mim. Ah, os dois têm culpa. Sim, eu também acho. Ele deve ter uns 30% de culpa, mas 70% eu acredito que é minha até hoje. Por quê? Porque daí agora, com o meu relacionamento com o Ícaro, eu me vi repetindo os mesmos padrões. Tipo, eu me via brigando com ele à toa, eu me vi, sabe? E aí a gente terminou. Eu e o Ícaro, recentemente. Mas depois que a gente voltou, eu meio que fiquei esperta, sabe? Eu tomei tento e parei de ser insuportável. Falei lá no começo, né? A Fran tinha 15 anos quando ela passou pela primeira situação, mas agora, num caso mais recente, ela passou por isso novamente. Então, ela ficar brigando por qualquer coisinha, o relacionamento dela chegou a terminar. Os meus relacionamentos não chegaram a terminar por causa disso, tá? Então, acho que eu não sou uma pessoa tão insuportável assim. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Eu e o Gabriel já tivemos grandes brigas dele me trazer isso com muita veemência do quanto algumas coisas realmente são inegociáveis pra ele, porque é muito fácil a gente pensar no que é inegociável pra gente, mas o que é inegociável pro outro? Eu tô disposta a ser uma pessoa melhor pelo outro, e aqui, de novo, eu não tô falando sobre relacionamentos tóxicos nem nada, eu tô falando quando a gente realmente se percebe como uma pessoa que precisa mudar, porque isso está afetando a nossa vida. Então imagina o quanto que não doeu pra mim, eu ouvi as minhas amigas falarem que eu era uma pessoa desagradável. Ou elas não falarem com todas essas palavras, mas que de repente as pessoas teriam algum receio de que eu poderia causar algum desconforto ali.
E me entenda bem aqui, eu nunca fui uma pessoa que desrespeitei ninguém, mas era simplesmente, às vezes, uma cara feia, um comentário um pouco mais duro, um pouco mais direto, mais assertivo, que acabou fazendo com que eu ficasse com essa imagem de uma pessoa um pouco mais insuportável, né? Então eu nunca terminei nenhum relacionamento por conta disso, mas passei por essas situações muito chatas e, inclusive, com o Gabriel nós já tivemos várias conversas sobre esse assunto. E sim, o Gabriel escuta quando eu falo pra ele as coisas que ele precisa mudar, que me chateiam e tudo mais, mas ele tem razão quando ele fala muitas vezes que, Juana, eu escuto tantas coisas que você fala, mas às vezes você não escuta isso que eu te digo. Se eu tô falando que você é grossa, é porque você tá sendo grossa. E eu comecei realmente a identificar isso e tentar ficar um pouco mais na minha, parar para ouvir, né? Então usar aquele famoso mecanismo que a gente tem do parar para pensar, não responder por impulso. Então se a pessoa tá falando que eu tô sendo grossa, deixa eu ouvir um pouco daquilo, né? E tem algumas situações que, inclusive, ele fala pra mim, às vezes eu falo, poxa, desculpa, eu tô de TPM, eu tô um pouco mais estressada mesmo, me dá uma colher de chá, não escuta muito o que eu tô falando, às vezes eu tô só precisando praguejar, mas contanto que seja algo que eu tô só desabafando, colocando pra fora, e não que eu esteja atacando o outro, entendeu? Então aquela coisa idiota do, amor, o que a gente vai comer hoje no jantar? Pô, por que você tá me perguntando? Vai lá e faz, se vira. Tô trazendo aqui o meu relato, a minha história, como uma pessoa difícil. Inclusive, se você procurar no TikTok, tá cheio de vídeo falando não seja uma namorada chata. Eu não assisti todos os vídeos, então devem ter alguns meio exagerados por lá. Mas a maioria falam de coisas muito reais. Então, assim, é de você ser chata, de você fazer algumas cobranças que não tem necessidade. Então, por exemplo, eu sei muito bem que eu não sou chata em relação a ciúmes, a não deixar sair, etc., a não jogar videogame. Muito pelo contrário, a gente tem tudo isso muito bem estabelecido no nosso relacionamento. Mas eu posso ser muito chata quando eu não quero alguma coisa, quando eu não aceito, quando eu não me identifico com alguma ideia. Então, hoje em dia, eu entendo muito mais que tem alguns momentos que eu posso guardar a minha opinião, que eu posso deixar para falar depois com o Gabriel. Eu não preciso falar na frente de todo mundo, de repente causar alguma situação que vai ser chata. Não vai acabar se eu não der a minha opinião sobre tudo. Infelizmente, eu não tenho aqui uma fórmula mágica, uma receita de como ser menos grossa, menos insuportável. O meu recado é aqui, pare de ser insuportável. Busque os seus mecanismos, mas pare de ser. Algo que me ajudou muito ao longo de todo esse meu caminho foi identificar a raiz disso, então entender ali muito de como é que foi a minha criação e falar, poxa, realmente teve uma falta de amor ali, um vazio de várias coisas, de vários cuidados. Ao longo do caminho eu fui tentando ser uma pessoa amorosa, isso não me trouxe bons frutos, então eu acabei me tornando o contrário disso. Então se ser amável não está funcionando, eu serei uma pessoa não tão amável, não tão querida, uma pessoa um pouco mais desagradável, porque pelo menos eu vou estar sendo objetiva e vou estar impondo os meus limites. Fazer terapia me ajudou muito e contar com pessoas maravilhosas do meu lado. Então, mesmo que as minhas amigas não se sintam confortáveis para falar comigo muitas vezes, não se sentissem, né? Agora a gente já tá com tudo isso muito mais resolvido porque eu me abri para elas. Este é o caminho. Se eu vejo que tem alguma coisa em mim que não tá legal, se tem várias pessoas falando, Juana, isso não tá legal, então, parentes, amigos, namorado, tem alguma coisa errada, né? Se tem várias pessoas falando aquilo sobre você, muitas vezes o problema pode ser sim em você e não no outro. Então é você ir atrás dessas pessoas e pedir por ajuda. Então, fulano, já percebi que tem tal e tal situação um pouco desagradável acontecendo, me ajuda, eu preciso melhorar, eu quero melhorar, o que eu posso fazer para melhorar? De repente, nesse momento, você não pode fazer uma terapia por questão de dinheiro, você não tá a fim de encarar o processo, mas conte com pessoas que você tem perto de você. Se você tá num relacionamento amoroso, também conte com essa pessoa, mas escute-a de verdade. Porque também ninguém que tá ali do outro lado é obrigado a ficar aguentando isso ali por muito tempo. Me ajuda muito também escrever sobre os meus sentimentos e me dói muito. E eu falo escrever no papel, a caneta mesmo. Então você entrar em contato literalmente com aquilo que você está sentindo. Então, hoje aconteceu tal situação, foi desagradável, não foi legal, eu acho que isso eu poderia ter feito diferente. Ou tal coisa eu percebi já que me dá gatilho, então eu preciso me afastar um pouco desse tipo de situação, desse tipo de assunto, porque eu sei que é um pouco mais difícil de eu conseguir me segurar sobre esse tipo de tema. E outra coisa que me ajuda demais é manter os meus hobbies. Então eu sempre gostei muito de criar conteúdo, por exemplo, e algo que eu tenho tentado fazer agora com um pouco mais de frequência, por exemplo, trazer os vídeos aqui pro YouTube. Lá no Instagram eu também crio um diário dos noivos, então isso me ajuda bastante, porque eu faço roteiro, eu preciso pensar no cenário, o que eu vou falar exatamente, como é que eu vou contar aquilo. Então, este é um hobby, por exemplo, é algo que eu gosto muito, portanto é algo onde eu gasto muita energia, e aí eu me preencho de coisas que me deixam feliz, que me deixam uma pessoa mais satisfeita. Portanto, quando eu faço esses hobbies também, eu me preencho mais ainda. Então eu preencho mais esta parte da minha vida, que é fazendo coisas que eu gosto, que me fazem bem. E aí eu até esqueço de ser insuportável. E por fim, eu vou ler uma frase que inclusive eu falei em um vídeo que eu postei no meu Instagram e que ela veio assim muito do nada na minha cabeça e eu acredito que faça muito sentido para esse vídeo.
Ninguém é obrigado a aguentar o nosso jeito só porque a vida nos transformou em alguém não tão legal. Eu sei que talvez as suas experiências tenham te moldado em alguém que as pessoas chamam de insuportável, e no seu íntimo talvez você sofra muito com isso, porque eu sofro, eu já sofri, eu ainda sofro muito com isso. Então em momentos que eu sou grossa eu falo, ai meu Deus do céu, por que que eu falei antes de pensar? Então eu sei que é um lugar de sofrimento e muitas vezes a gente quer que os outros entendam os nossos traumas, mas apenas nós temos o papel de nos responsabilizarmos pelos nossos traumas e melhorar as situações e mudar as situações, porque é isso, ninguém é obrigado a aguentar o nosso jeito difícil, o nosso jeito mais duro, só porque a vida foi nos traumatizando ao longo do caminho. E aí, o que você achou desse vídeo? Fez sentido pra você? Espero que a minha história te inspire a você se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Se você tá aqui é provavelmente porque o título te chamou a atenção. Por um lado, eu sinto muito que você se sinta dessa forma, que você se veja assim, que outras pessoas te vejam dessa forma, mas é muito legal que você esteja buscando maneiras de você melhorar. O autoconhecimento é sobre isso, ele é um caminho infinito, a gente vai estar sempre buscando se conhecer melhor. O autoconhecimento não é um ponto de chegada, muito pelo contrário, ele é uma jornada que a gente vai trilhando ao longo da vida. Portanto, buscarmos ferramentas de melhoria, seja um vídeo no YouTube, terapia, amigos, namorado, parentes, são as melhores formas da gente melhorar como ser humano, da gente chegar numa personalidade que nos agrade, que nos faça mais feliz e que a gente pare de se sentir insuportável e sejamos mais satisfeitos com a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu comentário, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo. Beijo!